Estamos aqui para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, vamos fazer um estudo, que na verdade é um bate-papo, sobre um tema que sempre nos faz pensar o que rola com a gente depois que a gente se despede da vida terrena. Então, segundo o Espiritismo, a gente entra num estado chamado de erraticidade, que é tipo uma sala de espera cósmica. A ideia é que a casa do Pai, mencionada por Jesus, é na real o universo inteiro, e as várias moradas são os mundos que a gente só pode habitar dependendo do nosso nível de evolução espiritual. Mas não para por aí. A erraticidade também tem seus cômodos que variam conforme o estado da nossa alma. Imagine que depois de partir, a gente não some, mas continua existindo num plano diferente. É nesse plano a nossa felicidade ou o nosso sofrimento vão depender muito de como a gente viveu aqui. Se a gente for uma pessoa bacana, que se esforçou para evoluir, a gente vai se sentir em paz, rodeado de gente querida, num lugar de luz e harmonia. Mas se a gente deixou a desejar e se apegou demais às coisas da matéria e fez umas mancadas, a gente pode se sentir perdido, sozinho, sofrendo com o peso da consciência. É como se a gente colhesse o que plantou, mas o mais legal é que a erraticidade não é um lugar fixo, não é um lugar estático. A gente pode evoluir, aprender, se arrepender e buscar melhorar. É tipo uma segunda chance, um período de aprendizado antes de seguir para a próxima etapa da jornada. Então, fica a reflexão: como a gente quer que seja a nossa morada na erraticidade? O que a gente pode fazer aqui e agora para construir um futuro mais feliz e em paz? Então, a gente já começa esse estudo analisando o título: Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, ele já introduz o tema central do texto, que é a variedade de condições em que os espíritos podem se encontrar no plano espiritual, ou seja, na erraticidade. O que é esse conceito de erraticidade, que é um conceito fundamental no espiritismo? Erraticidade, ela se refere ao período em que o espírito se encontra fora do corpo físico. É aquele período entre as encarnações, ou seja, quando uma pessoa desencarna, ela vai para onde? Ela vai para o plano espiritual. Esse plano espiritual a gente chama de erraticidade. É um estado natural da alma, onde ela continua a evoluir e a aprender. É importante notar que a erraticidade ela não é um lugar físico, mas um estado de consciência. E, começando o nosso estudo, ele fala: a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, veja que aqui a frase ecoa a ideia da pluralidade dos mundos habitados, um dos pilares do espiritismo, e a noção de que a evolução espiritual determina o ambiente em que o espírito se encontra, seja na vida material ou na vida espiritual. Um dos princípios fundamentais do espiritismo é a crença de que a vida não se restringe na Terra. Existem inúmeros mundos habitados no universo, cada um com suas próprias características e níveis de evolução. Esses mundos são as moradas mencionadas por Jesus, representando diferentes estágios de progresso para o espírito. Alguns mundos são mais
primitivos, outros mais avançados, tanto material quanto moralmente. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Como assim? Vamos lá, vamos entender isso aí. Jesus, em seus ensinamentos, falou sobre muitas moradas na casa de meu pai. O Espiritismo ele interpreta essas moradas como os diversos estados de consciência e as diferentes condições em que os espíritos se encontram, tanto nos mundos materiais quanto na erraticidade. Ou seja, o que que você traz no seu coração? Caridade, amor, benevolência ou ódio, violência, raiva, ira? Então, a frase em questão, ela está destacando que mesmo na erraticidade, os espíritos experimentam diferentes estados, que podem ser de felicidade, ou seja, venturosos, ou de sofrimento, no caso aí, desgraçados. Esses estados são determinados pelo grau de evolução moral do espírito. Espíritos mais evoluídos que praticaram o bem e se despojaram das paixões inferiores, eles, quando desencarnam, eles experimentam estados de paz, de alegria e de bem-estar. Por outro lado, os espíritos menos evoluídos que se apegaram ao mal, que se apegaram às paixões, eles sofrem as consequências de suas ações, experimentando estados de remorso, angústia, sofrimento. Cada ação gera uma reação e os espíritos colhem os frutos de suas escolhas, tanto na vida material quanto na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o espaço das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Então veja que esse texto aí, ele traz bastantes conceitos, né, importantes para que a gente possa entender melhor o que Kardec está querendo dizer. A doutrina espírita, ela ensina que o espírito, durante suas diversas encarnações, ele sempre vai buscar evolução moral e intelectual, né? Então aqui o texto ele fala, ó, conforme se ache este, ou seja, o espírito, mais ou menos depurado, ou seja, esse depurado refere-se ao grau de purificação do espírito, ou seja, o quanto ele já se libertou de suas imperfeições, como o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e desprendido dos laços materiais. O que seriam esses laços materiais? O quanto que o espírito já se libertou do apego aos bens materiais, do apego ao dinheiro, do apego às paixões, né, aquela coisa de você, aquele amor doentio, aquela coisa que sufoca, né. Então ele já se libertou ou ele está num estágio mais avançado, né, dessa evolução. O que que acontece? Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O que está querendo dizer com isso? Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. Na erraticidade não existem lugares físicos definidos, mas sim estados de consciência. O meio em que o espírito se encontra é, portanto, o ambiente espiritual que ressoa com seu próprio estado moral. Espíritos mais elevados gravitam em ambientes de paz, harmonia e luz, enquanto espíritos menos evoluídos
permanecem em esferas de sofrimento e escuridão. Variarão ao infinito também o quê? O aspecto das coisas. A percepção da realidade espiritual, ela é influenciada pelo estado moral do espírito. Espíritos elevados percebem a beleza, a harmonia da criação, enquanto espíritos inferiores veem apenas trevas e sofrimentos. Variarão ao infinito também as sensações que esses espíritos experimentam. As sensações na erraticidade não são sensações físicas, elas são sensações psíquicas. Os espíritos elevados, eles experimentam sensações de paz, de alegria, de amor, enquanto espíritos inferiores, eles sofrem com remorso, com angústia, com medo. E por último, variarão também ao infinito as percepções que os espíritos tenham, ou seja, a capacidade de compreender a realidade espiritual também varia de acordo com o estado moral do espírito. Espíritos elevados possuem uma visão mais clara, mais abrangente da vida espiritual, enquanto espíritos inferiores permanecem confusos e desorientados. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Bom, vamos entender então essa passagem, né? Primeiro ele fala aqui, ó, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram. O que ele está querendo dizer com isso? Isso se refere aos espíritos que, após a morte do corpo físico, permanecem ligados aos locais e às pessoas com os quais tinham forte ligação em vida. Essa ligação pode ser motivada por diversos fatores, como o apego aos bens materiais, remorso por ações passadas ou forte ligação afetiva. Então, esses espíritos, eles podem permanecer presos a esses locais por um tempo indeterminado, até que consigam se libertar dessas ligações. Ó, ele continua aqui, ó. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Ele está se referindo aqui aos espíritos mais evoluídos, que se libertaram das paixões terrenas e alcançaram um maior grau de elevação moral e intelectual. Esses espíritos possuem maior liberdade de movimento e podem percorrer o espaço e os mundos, aprendendo e auxiliando outros espíritos. Ele continua aqui, ó. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Aqui ele está se referindo aos espíritos que, durante a vida terrena, praticaram o mal e se deixaram dominar pelas paixões inferiores. Após a morte, esses espíritos sofrem as consequências de suas ações, experimentando estados de remorso, angústia e sofrimento. As trevas são um estado de espírito, não um lugar físico. E ele continua aqui, ó, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Ora, aqui ele está se referindo aos espíritos que, durante a vida terrena, praticaram bem, se dedicaram ao progresso moral. Após a morte, esses espíritos experimentam estados de paz, alegria, bem-estar, desfrutando da beleza e da harmonia da criação divina. Assim como as trevas, a claridade também é um estado de consciência, é um estado de espírito onde o espírito se sente em paz. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes
insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles que ama, frui as delícias de uma felicidade indivisível. Então aqui a frase ela traça um forte contraste entre a experiência dos espíritos que se afastaram do bem e aqueles que trilharam o caminho da virtude. Veja, ele fala aqui, ó, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está descrevendo o estado dos espíritos que durante a vida terrena praticaram o mal e se deixaram dominar pelas paixões inferiores. Então o que acontece? Após a morte, esses espíritos eles enfrentam as consequências das suas ações, experimentando intenso sentimento de remorso e pesar. Aí continuou, muitas das vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objetos de suas afeições. Então, ó, o isolamento e a solidão são características comuns da experiência desses espíritos que se afastaram do amor e da compaixão. A separação daqueles a quem amavam em vida intensifica seu sofrimento, pois percebem as consequências de suas ações e em seus relacionamentos. Ele continua aqui, ó, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. Veja que o sofrimento desses espíritos não é físico, mas sim um sofrimento moral, resultante do peso da consciência e do reconhecimento dos seus erros. Guante é uma palavra forte que indica intensidade desse sofrimento. E ele continua aqui, ó, o justo em convívio com aqueles que ama, frui as delícias de uma felicidade indivisível. Ou seja, em contraste, os espíritos que praticaram o bem e se dedicaram ao progresso moral experimentam um estado de felicidade e paz. O convívio com estes queridos e a sensação de harmonia com o universo proporcionam uma felicidade que transcende as palavras, né? Quando ele fala aqui de felicidade indivisível, essa expressão está reforçando a ideia de que a felicidade experimentada pelos espíritos evoluídos é tão intensa, tão profunda, que não pode ser plenamente descrita. E com isso ele termina. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, essa parte da frase reforça a ideia de que a variedade de condições na erraticidade é tão grande quanto a variedade de mundos habitados. As moradas representam os diferentes estados de consciência e as diferentes condições em que os espíritos se encontram, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Ele esclarece que as moradas não são lugares físicos definidos, como casas ou cidades. Em vez disso, eles são estados de consciências, ambientes espirituais que ressoam com o estado moral e emocional de cada espírito. Essa ideia é muito importante, pois desmistifica a ideia de que céu e inferno como locais físicos, mostrando que são estados de espírito.